Salve, salve, estamos ao vivo pelo blog do Adilson Ribeiro. Aqui ao meu lado, Felipe Nogueira de Freitas. Boa tarde, Nino, boa tarde os amigos do blog. E que possamos trazer mais esse canal de tecnologia e comunicação, né? Que através da internet nós vamos alcançar também grandes horizontes aí para o mundo inteiro. Se chover, que nós empoçamos. É verdade. Lorenzinho. Boa tarde, Nino. Boa tarde, amigos do blog do Adilson Ribeiro. Boa tarde a todos os ouvintes de Itaperuna. Galtieri, empresário de Itaperuna. Boa tarde, Nino. Boa tarde, pessoal do blog aí, que está nos assistindo aí. Eu convido o Adilson Ribeiro, convido o PJ, nosso amigo do PT, se quiser participar será bem-vindo. Vem para cá, Adilson Ribeiro, vem para cá, PJ. Tá com a eleição do sindicato? Qual é a eleição que está acontecendo ali? Do Simprof, que é Sindicato dos Professores do Norte e Noroeste Fluminense. Mas fala aqui rapidinho como é que está sendo a eleição, só aqui, vem cá, dá um recado aqui pra gente. Ele que é casado com uma menina lá de Morro do Coco. Hoje é aniversário do Nilo Peçanha. Boa tarde a todos. O que está rolando lá? Nós estamos fazendo eleição, agora nós vamos participar da eleição aqui, que a gente vem coletar voto, e como tem troca de turno agora, 17h30, nós vamos lá só fazer isso. Beleza, você só esqueceu de falar seu nome e o seu cargo no sindicato. Zé Carlos Alvarenga, diretor para assuntos intersindical. Tá bom, assim que sair o resultado, por favor, passa pra gente, tá bom? Sucesso. O Douglas Batalha também venha batalhar. Eu começo conversando, então o microfone vai girar com o Galtieri, que é cadeirante em Itaperuna. E é muito difícil ver um cadeirante na cidade de Itaperuna, não porque não existam, é porque simplesmente não tem como se locomover. Como é que é o seu dia a dia nessa cidade? É muito difícil, rapaz. Andar nas calçadas é complicado, no calçadão. E a gente precisava da melhoria aí, rapaz. Estão contando com o seu blog aí para ver se divulga isso daí, eles dão um jeito aí para nós, porque é complicado. Quando ele fala seu blog, ele está falando do blog do Adilson Ribeiro e do blog do Nino Berliene, sendo que o blog do Adilson Ribeiro é multigeneralista, fala de todos os assuntos. O meu é mais opinativo. O meu querido Galtieri, você tem ido às sessões da Câmara? É brincadeira, rapaz. Tentei uma vez e não consegui. Lá não tem elevador, não tem nada, é complicado. Tá? Não tem como ir. Não tem condições. E se caso der algum problema lá e precisar de sair correndo, eu fico para trás. É só escada. Ô Nino, uma das primeiras reivindicações que o vereador Jaime Ferreira fez a presidente da Câmara foi que se colocasse um elevador na nossa Câmara Municipal. Posteriormente, o Paulo César foi e informou que aquele prédio pertence à Prefeitura, né, que a Câmara não poderia fazer, uma vez que teria que ter a licença da Prefeitura Municipal, né? E nós sabemos que a Câmara tem o seu terreno ali próximo, onde funciona hoje a Prefeitura, né? Tem um terreno próprio. Então, né, em devolver, né, todos os anos 1 milhão, 1.400.000, 1.300.000, entendeu, para a prefeitura, né? Por que não se faz uma sede onde tem essa acessibilidade e que dê oportunidade das pessoas, né, que têm essa necessidades especiais poderem participar da vida política do nosso município? Você está assistindo a gente, Blog na Praça, com a participação não dos convidados, porque já são apresentadores do nosso programa aqui também, o Filipão e o Ângelo Lorenzini. Os convidados são o Galtieri e o Douglas Batalha, que é combativo na internet e nas redes sociais. Filipão, o caso do Galtieri é um exemplo. Ele quer assistir uma sessão da Câmara, felizmente tem pela internet, mas ele quer estar lá. Não tem como ir. Só se pegar no colo, levá-lo até lá em cima. E se acontecer uma tragédia que a gente nunca deseja, mas vem falando há muito tempo que pode acontecer, não tem como escapar. Ô Nino, uma coisa importante que nós devemos frisar, no caso do nosso amigo, hoje é portador de deficiência, até ficou um termo muito pesado, é mobilidade reduzida, né? Para ficar uma coisa mais leve, até não falar. Mas nós temos outros casos, além dos cadeirantes, nós temos pessoas com problemas de coluna. E o mais importante que o nosso amigo levantou foi o seguinte: o risco também para quem está saudável. Porque numa sessão daquela em que nós tivemos há pouco tempo, em que a Câmara estava cheia, os nervos estavam exaltados, as pessoas
com relação à CPI, cassação, aquilo tudo que teve lá, que até um vereador, no caso o Hélito do Frango, virou e falou que era um circo. Ele chegou a dizer isso lá na tribuna. Então isso preocupa demais, porque nós tivemos, no caso dos circos, a regulamentação no qual a lona não podia pegar fogo e teve que ser aplicada. Então, no caso da Câmara, já existe a necessidade imediata de atualização lá, Ângelo. E falar que o prédio não é da Câmara, eu acho que é uma desculpa muito mal utilizada por quem disse. Por quê? Porque nisso você está dizendo que é da Prefeitura, não pode, mas era para ser o primeiro lugar a ter esse atendimento, porque é um local público, e mesmo sendo da Prefeitura, então que se comunique à Prefeitura para fazer pelo menos um elevador de acessibilidade para que dê mais condições às pessoas portadoras de deficiência e de locomoção reduzida, entendeu? Que possam sim fazer da vida política da Prefeitura e do município de Itapiruna. Se fosse o caso de ter um vereador ali cadeirante, com certeza eles já teriam agido de forma a atender o parceiro de Câmara. E conforme, Ângelo, você disse, nós precisamos sim de uma sede para a Câmara, uma coisa mais moderna, que possa atender a toda a legislação, tanto do bombeiro, tanto da polícia militar, com relação a detector, isso tudo que é um espaço público conforme o outro qualquer. E precisamos sim da moralidade ao serviço público e às instalações. Nós estamos falando aqui da mobilidade, né, de uma pessoa portadora de deficiências especiais, né? Mas não é só isso não, a Câmara em si, as pessoas que estão lá, né, no seu dia a dia, conforme o Felipe falou, teve uma reunião recente onde a casa cheia e tal, e se houver um tumulto lá, né, pode ocorrer, né, um acidente, porque você só tem uma entrada e uma saída. E o que preocupa a gente é saber que existe leis, né, e na própria casa da lei, a lei não é cumprida. Isso é que não dá para entender, Felipe. Então nós temos aí as pessoas para poderem fiscalizar isso e não está sendo feito. E se você, por exemplo, for abrir uma casa qualquer, se você não tiver, né, o laudo do Corpo de Bombeiro, né, mesmo uma casa que você venha construir, você não vai ter o habite. E como é que a Câmara funciona? É algo que está no ar, que a gente deixa essa pergunta aí, né, aos nossos guerreiros aí do Corpo Bombeiro. Por que ali funciona, né? Qual é o motivo? Né? Por que não se cria uma situação para que essas pessoas que estão ali venham a tomar as medidas que têm que ser tomadas? Galtieri, como é que é o seu dia a dia? Você sai de casa a que horas? Como é que você vem para o trabalho? Como é que é a sua rua? Quais são além da Câmara que você tem vontade de ir, você frequenta a igreja? Como é que é na sua igreja? O clube que você vai? Enfim, tenta contar pra gente como é que é a vida de um cadeirante numa cidade onde, para quem já é normal do ponto de vista físico, já tem uma dificuldade enorme de caminhar, quem tem uma criança, um carrinho de criança, um senhor de idade, enfim. Muito complicado, Nino. Até porque se eu dependesse só da cadeira de rodas, eu não me locomovia aqui não. As calçadas, diferente uma da outra, quando muda, né, a frente das casas ou das lojas, o tamanho, né, degraus. Então é bem complicado. Então, graças a Deus eu tenho uma condiçãozinha melhor, então a gente se locomove com veículos que se torna mais fácil. Mas a pessoa que depende só disso daí, ele vai ficar preso. Não vai conseguir andar não. De ônibus eu nunca tentei por esse motivo que eu te falei, que eu tenho veículo, então é mais fácil pra gente andar, né? Mas mesmo assim, em volta lá da minha casa, as ruas estão buracadas, difícil. Se não for uma pessoa para te ajudar, te empurrar, você também não consegue andar nas ruas também. Tá bem difícil. Você tem noção de quantos cadeirantes existem em Itapiruna hoje? Não, mas eu tenho certeza que são bastantes. Bastante mesmo. Independente da quantidade, cada um deles é um cidadão, cada um deles tem poder de voto. E para votar, você tem dificuldade também? Dei sorte nessa daí. Eu voto lá no Boa Fortuna, então tem rampa pra gente subir. Mas se não, o cara tava enrolado também.
Daqui a pouco a gente vai conversar com o Sargento Humberto, que é sargento do Corpo de Bombeiros. O Douglas Batalha vai fazer uma pergunta para você, que é o nosso convidado especial de hoje. Boa tarde, Nino. Boa tarde, Filipão. Boa tarde, Ângelo Lorenzini. Boa tarde, Adilson Ribeiro. Parabenizar vocês pela iniciativa, tá, Nino? Parabéns. Quem dera que todos os movimentos organizados fizessem igual vocês. Essa Câmara, por exemplo, podia se propor a cada semana estar numa comunidade, numa escola, num terreno plano, prestigiando as comunidades, dando acesso aos moradores daquelas comunidades. É igual o Conselho de Segurança Pública faz, igual várias entidades fazem, essa Câmara poderia fazer também. E como é que eu queria saber o que você acha, Magaltier, você que tem um problema tão difícil, um cadeirante que não consegue uma rampa para acesso nas calçadas, enquanto no momento a Câmara Municipal de Itaperuna tem um projeto diabólico para instalar 1 milhão de quebra-molas nessa cidade. Vai ser a cidade do quebra-mola. 1 milhão? Será que não é menos, mais não? É aí que eu falo pra você, fica mais difícil ainda, cara. Eu queria que um dia eles pegassem uma cadeira de roda e tentar andar em cima de uma cadeira de roda pra eles ver como é que é. Tentar subir e descer um quebra-mola, que eles iam pensar nessa proposta deles. Será que a gente vai precisar o que eu não desejo, que um vereador tenha uma dificuldade locomotora um dia para poder mudar tudo, porque aí é o vereador, é sua excelência que está com problema, vai adaptar a Câmara, vai fazer tudo ou vai tirar, como é que fala, quando você caça um vereador, vai caçar o mandato dele porque ficou cadeirante? Não vai dar posse, né? Não vai dar posse por ele ter essa deficiência. Mas, Nino, a gente está falando da Câmara, mas se a gente for também olhar, né, os ônibus também precisam se adaptar nesse sentido, as calçadas, né? Então, por favor. Fala aqui, Humberto, o microfone é à sua disposição. Boa tarde a todos os presentes aqui. Aproveitando um gancho aqui sobre cadeiras de rodas, né? Informar que o meu filho, João Fernando, também é cadeirante e eu sei, não vou falar que eu sei a dor que você passa, mas eu sei o que é um empurrante de cadeirante passa. Entendeu? Porque o meu filho é completamente inválido para esse tipo de ato. Mas o que acontece? Alguns ônibus têm o adesivo de cadeirante nele, mas sequer tem uma rampa, sequer tem um elevador, sequer tem nada. Tem a escada lá para você tentar a sorte lá. Infelizmente, a lei sendo descumprida. Vamos apelar para o nosso querido empresário, o Canavarro Neto, para que possa adaptar a realidade. Que é o que eu estou falando, muita gente acha que não tem cadeirante porque não tem como vê-los andando aquilo, é impraticável, impossível para o cadeirante que não tem automóvel vir ao centro da cidade, e são muitos, e a gente precisa fazer um levantamento disso. Como é que a gente saberia disso, você que é conselheiro da Firjan, Felipão? Ô Nino, nós podemos tentar junto à PAI ou até mesmo a Secretaria de Ação Social ver se localiza algum levantamento nesse sentido. Até mesmo, Nino, porque Itaperuna, conforme nós falamos lá, vai se planejar agora a mobilidade urbana, e isso é um tema que tem que ser amplamente discutido, principalmente com a PAI, que também tem lá as pessoas, conforme o Humberto disse, que depende também, tem locomoção, os movimentos reduzidos, então precisamos sim discutir isso amplamente. E que a sociedade também participe, Nino, conforme a gente foi, igual nós fazemos lá no programa, cada um fizesse isso com seu próprio Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, ir lá mostrar o problema, entendeu? Juntar os amigos no bairro, fazer algo, para quê? Para mostrar para o poder público que precisa agir, que a ação, se o povo ficar calado, que aí vai ficar ruim, entendeu? Conforme o Douglas havia dito aqui, se cada associação também participasse mais, montasse as representações e ir cobrar, fica mais fácil. Cobrar em bloco é melhor que cobrar sozinho. Eu convido o Elias Meiber, ex-vice-prefeito da cidade, ex-secretário por várias pastas, para participar aqui do nosso programa também. Enquanto isso, Humberto, fale a realidade do seu enteado. Você falou do João, mas fale aí também do que você passou recentemente com o Paulo Sander, um dos que foi resgatado, graças a Deus, com vida e está se recuperando ali. Você vai ter que sair. Tem que sair. Despedida, por favor. Muito obrigado, estou grato.
Vamos ver se isso daí reforça esse pedido nosso aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Galtieri. Humberto falando, nós vamos visitar todos os bairros, os distritos de Itaperuna, a cada programa, cada lugar, cada novidade. Semana que vem é Itajara, mas hoje a gente está aqui no centro, na Praça da Matriz, a Praça Nilo Peçanha, mais conhecida como a Praça dos Camelôs. Humberto, conta a realidade do Paulo Sander, que amanhã vai ser entrevistado pela gente. Eu vou lá na residência, ele não pode sair ainda, eu vou lá na casa dele entrevistá-lo. Nino, a situação do Paulo Sander hoje, quem fala melhor dele é a mãe dele. Porque eu tenho revezado junto com ela, né? Porque são duas lutas agora. A do João Fernando e a do Paulo Sander. E o João, ele não pode ficar descoberto em casa. Eu acabo tomando conta do João e sabendo dos informes que a Miriam traz para mim. O Paulo Sander está na casa dos avós paternos dele. Tem ficado lá. Só que a condição dele hoje é completamente desproporcional ao que falaram que ele ia ficar. Falaram que ele ia ficar igual o irmão, inválido em cima de uma cama. Mas graças a Deus tá mostrando e demonstrando que ele quer viver, que ele luta também pela vida, e só está com um pequeno problema hoje da parte neurológica, porque está um pouco debilitado ainda. Mas eu vou deixar a Miriam falar com você. Eu não quero entrar nessa seara, até porque é filho dela, é meu enteado. Tá bom? Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, Humberto. Amanhã estaremos entrevistando o Paulo Sander. Agora eu deixo nas mãos do ex-vice-prefeito dessa cidade, secretário, que conta pra gente uma das razões. Qual seria a razão de não haver uma preocupação com o cadeirante? Muita gente acha que a cidade não tem cadeirante porque não os vê, mas não tem como vê-los, já que ele não tem onde eles se locomoverem. Eles estão em casa, eles ficam prisioneiros das próprias residências. E aí, dessa falsa impressão. Fala, Adilson Ribeiro. É importante lembrar que o nosso querido doutor Elias Meiber Machado... Você tem na cadeira para você não ficar de costas? Né? Eu estou transmitindo vocês ali, eu estou na câmera. É importante... Na Câmara Municipal? Na câmera cinematográfica. É importante, doutor Elias, prazer tê-lo aqui, uma alegria muito grande. Bom, é importante lembrarmos que o doutor Elias Meiber Machado já foi secretário de obras desta cidade. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre a questão de mobilidade, acessibilidade, não é? Então, doutor Elias Meiber Machado, com a palavra. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, Filipão, Nino, Ângelo, Paulo Júnior, que está na retaguarda lá. E o nosso amigo Douglas, que está na frente, que fumando um cigarro aqui, contaminando essa praça. Que, poxa, isso é lamentável, né? O Douglas, um cara esclarecido, com o enorme do cigarro na boca, poluindo isso tudo aqui, contaminando a praça aqui. Trazendo problema para quem tem problema respiratório. Boa tarde, então. A questão da acessibilidade, eu me lembro, quando eu era secretário de obras, em que a prefeitura assinou um TAC com o Ministério Público para fazer as rampas. E foram feitas muitas rampas, o Ministério Público voltou a cobrar essas questões. E o que é lamentável é a falta de cultura nossa, né? De, ao fazer uma obra, fazer dentro da técnica. Aí, baseado nisso aí, na época, eu pedi até ao doutor Pérez para que enviasse à Câmara Municipal 2 projetos de leis. Um na questão da calçada com acessibilidade, que as calçadas nossas são tenebrosas, é degrau, é fora do padrão. Um local a calçada tem 30 centímetros, outro tem 40, tem lugar que tem 50, tem lugar que tem 80 centímetros, escada na calçada não pode. E o outro projeto que eu pedi na época, que também não foi avante, foi a questão da fossa filtro. Isso, gente, tem mais de 20 anos. Imagine vocês, e como que seria a questão da fossa filtro? A hora que você apresentasse o projeto para construir a sua casa, ou o prédio, ou o edifício, você teria que também apresentar o projeto da calçada, como que seria. Porque se você não cumprisse o que estava ali e que foi aprovado pela Secretaria de Obras, você não teria o alvará. Sim, não teria licença para começar a obra. Não teria licença depois da conclusão para habites. São habites, entendeu?
Infelizmente, o tempo passaram, isso ficou na conversa e não foi avante. Nós vemos aí o problema hoje da questão da acessibilidade e vemos o problema que o nosso rio está enfrentando. Que se há 20 anos atrás faz a fossa filtro, com certeza nós teríamos um rio muito menos poluído. Nós temos hospitais que não têm fossa filtro. Não só, não, todos eles não têm fossa filtro. Os grandes comércios, que é o que mais polui, também não tem. Entendeu? Não é olhado isso a hora que dá o alvará para uma grande empresa que vem aí e tal. Mas ela, por exemplo, a farmácia ali agora, que foi inaugurada recentemente. Vai lá, na Droga Raia. Empresa de porte grande no Brasil. Se foi exigido dele a fossa filtro. Eu sou testemunho, Nino, e ouvintes do blog, que há 20 anos atrás, e é essa mesma época, eu estava construindo, na época, eu administrava a construção da Unig, e a Unig, junto com o motel, nós compramos, que era exigência sua, que você era o secretário na época, é verdade, nós tivemos que comprar e colocar lá, senão você não teria nos dado o alvará para a gente ter o habite ali. Isso é o testemunho que eu tenho nesse sentido. Mas isso foi na conversa, foi no diálogo, né? Mostrando e vocês entendendo que realmente precisava, mas não existia lei, não existe. Entendeu? Então foi um pedido que nós fizemos a vocês, que era uma mega obra, e é uma mega obra. O campus da Unig é um dos maiores da América Latina. Privado da América Latina. É o maior campus privado da América Latina, que trouxe um desenvolvimento enorme para Itaperuna. Se não fosse a Unig, com esse porte que ela trouxe aqui, nós teríamos 50% dos comércios que existem hoje na cidade. As ocupações de apartamento, com certeza, seria muito menos que 50%. Restaurante seria muito menos. Então, trouxe o desenvolvimento, mas também trouxe pessoas esclarecidas, de diálogo, que sentava e não queria sentar em cima da lei, queria sentar em cima do que era melhor para a cidade. Esse é mais um ponto que nós agradecemos à Unig. Inclusive tem uma outra situação que posteriormente foi feito na Assembleia Legislativa também, a captação de água de chuva. Não se captava água de chuva. E nós fizemos isso lá na universidade e depois no governo Rosinha se tornou lei. Toda obra comercial acima de 500 metros quadrados, ela é obrigada a fazer a captação de água de chuva. E isso é importante principalmente para uma região igual essa nossa aqui. E houve até um avanço no último plano diretor, onde ficou estabelecido essas questões da captação da água de chuva. Entendeu? Aí houve depois houve aí um movimento de alteração do plano diretor, não concluir esse movimento. O novo governo que entrou aí também não fez nada, não mexeu em nada e continua sem saber se é obrigado ou não fazer a captação de água de chuva. E os problemas da água estão aí, né? A cada dia a crise hídrica é pior. Felipe, você, sobre o plano diretor, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ô Ângelo, no plano diretor, além da mobilidade, disso tudo que nós já investigamos e conseguimos detectar, essa questão, doutor Elias, vai muito de encontro também à obra que nós temos no nosso município que está parada. Porque em municípios igual Macaé, a Odebrecht fez lá o tratamento de esgoto. Então nessa cidade já foi desobrigado, não é mais obrigatório ter a fossa, porque haverá a captação e o tratamento pelo setor público. A própria Odebrecht fez todo o tratamento de esgoto de Macaé. Então lá desobrigou-se a fazer essa obra, que também, mas no caso do município de Itaperuna, isso seria de grande valia, principalmente em regiões, como vamos dizer um pouco da SEAB, onde tem um valão, no Boa Fortuna, onde tem um valão, que você diminuiria esses resíduos, esses detritos que o esgoto leva para lá. Exatamente. A obra está paralisada devido a essa crise que o Estado, desse desgoverno que o Estado vem vivendo, que desde 2012, né,
2012 teve a primeira eleição que foi prefeito, mas em 2014, quando houve a eleição de governador do Pezão, a partir dali o estado foi para uma vereda que não teve volta. Nós temos aí os salários atrasados. Muitos podem achar que não, mas principalmente aqui no interior, cidade onde tem muitos aposentados, onde a economia depende muito do aposentado também. A prefeitura depende das obras do estado, conforme são 88 milhões em obras. Essa obra de tratamento de água e esgoto. Então é uma verba que foi aplicado 45, mas tem mais 45 milhões a ser aplicado no município, Ângelo. Então isso é de grande valia. Nós temos a ponte aí parada, que mais 22 milhões agora vai ser. Quantos empregos deixam de ser criados? A própria obra da SEDAI, quantas pessoas estavam ali trabalhando direto nessa obra? Entendeu? Só para deixar aqui registrado. Exato, que está parado. Então, para deixar registrado aqui, quem quiser mandar alguma mensagem, só mandar no WhatsApp do blog do Nino, no blog do Adilson Ribeiro, que ele nos transmite aqui. 99601 1115. Repetindo, 99601 1115. O Elias vai continuar falando com a gente. Nesse primeiro programa a gente está só com um microfone, mas nos próximos nós vamos nos adaptando melhor. E daqui a pouco eu vou convidar o Paulo Júnior, né, o PJ, para conversar com a gente. Bem, a questão dessa obra, você vê, ela está parada desde janeiro. A questão dessa firma que parou essa obra aí, Embeg, né? Embeg. Mas o projeto, ele atinge somente o nosso lado direito do rio, que é do bairro Boa Fortuna, indo à Cidade Nova, pegando Ceab e Vinhosa. O outro lado, que é o bairro Niterói, Fiteiro, Frigorífico, não será contemplado. Imagine você, nós já estamos com essa obra há 6 anos. 6 anos perdidos sem ter a fossa filtro no bairro Niterói. Não contando os 20 anos atrás que nós poderíamos ter feito o projeto e todas as obras novas dali para frente já seriam contempladas com isso. Então, o bairro Niterói está ficando para trás. Os demais bairros, Cidade Nova, Ceab, Aeroporto, etc. e tal, fala que vai ter. Mas essa obra está parada já há 1 ano e não recomeçou. É a falta de prestígio político nosso de Itaperuna. Aí você fala assim, mas você é presidente de um partido. Sou presidente de um partido. E essa é a realidade nua e crua. Que se nós tivéssemos força política, isso não teria acontecido aqui. E o pior, perdemos a maior obra de contenção das enchentes da história deste município, que além de resolver parte da questão das enchentes, iria criar um grande reservatório d'água regulador e que iria resolver o problema hoje hídrico da cidade, que nós estivemos na iminência de ficar sem o fornecimento da água em função de não ter reservatório. E essa obra da contenção das enchentes estava incluso o grande reservatório d'água que nós teríamos. Porque a enchente, ela enche, passa e vai embora. E não fica nada, só fica os prejuízos. Enchente provocada pelo nosso descaso, com o corte cada vez maior de árvores, com não plantio de matas ciliares, com esgoto jogado, avanço sobre o rio, tudo culpa da gente, tudo culpa de todos nós. Ô Nino, isso o coração tá cansado, né? Rapaz. Ó. Como é que é o nome, a história desse clube aqui que mandou uma camisa para cada um de nós? Eu vou vestir essa camisa agora, gostei muito do nome, achei criativo. Tá bem parecido com o povo, né? Tá com o coração cansado de promessa, né? Mas aí você tem, doutor? Aí, ó. Aí, como é que ele tá agora, doutor? Aí, estiloso. Cuidado, hein, Ângelo? Nocaute, hein? É esperança. É esperança. No zóio. Sócio torcedor. Coração, conta a história do Coração Cansado aí. Coração Cansado é de 2009, né? Foi criado pelo Catita, é um clube de veteranos.
E hoje o presidente é o Kiko e também o Duda Bombeiro, que está lá organizando com eles lá. E tem um campeonato de veteranos na região, né? E sempre tem um jogo lá na Unig, eles promovem na Unig. Eles têm lá, tem médico de plantão. Então é muito interessante que bota a galera para correr, doutor Elias. Eu vou convidar o Adilson Ribeiro, que é o diretor do nosso programa. Nosso programa sempre tem um diretor. Vai substituir você. Por favor, Adilson, venha falar da charadinha, dessa pergunta que tem várias respostas. A pergunta é sempre a mesma, mas as respostas variam, Adilson. É verdade isso? Variam, com certeza. Bom, a charadinha é a seguinte. Ô Douglas, sente-se aqui, rapaz. Senta aqui, rapaz. Por favor. Ao vivo na Praça da... Vamos lá. Bom, nós estamos ao vivo aqui na Praça dos Camelôs, em frente à Matriz São José do Havaí, com o Blog na Praça, Nino Belliene, Felipe Nogueira, Ângelo Lorenzini e convidados. Se você tem alguma reclamação a fazer, tem algum problema aí na sua rua, meu amigo? Não tem não, né? Se tiver, você vem cá e reclama aqui. Em Paris. Chico Buarque tá morando em Paris, né? Acho que... Você tá em falso? Piso irregular. Piso da praça é irregular. Já tem a reclamação aqui do doutor Elias Meiber. Alô, seu Zé Duarte, ó. Piso da praça irregular. Passou pelo canteiro. Sem o broquete. Vários pontos. Não, esse canteiro é um caso sério. A minha esposa mesmo caminhando aí já torceu o pé nesse canteiro, é um caso sério. Tem que trocar os bloquetes. Hein? O bloquete. Muito bem. Então, você quer reclamar? Cantar a musiquinha? É mesmo, a vinhetinha pra ele. É o Nino Belliene. Esse é o Nino. Bom, você quer fazer reclamação, quer fazer alguma denúncia de algum problema que exista no seu bairro, na sua rua, na sua casa? Você quer fazer alguma reclamação, quer fazer algum elogio, algum agradecimento? Do seu distrito também, pessoal que está esperando ônibus para ir para Boa Ventura, Itajara, Córrego da Chica e adjacências. Pode ficar reclamar, aproveita enquanto o ônibus não vem. Bom, a partir das 18 horas, esse programa vai até às 18 horas, você pode vir aqui reclamar a hora que você quiser, falar o que você quiser. Aqui todo mundo fala o que quer, tá bom? No blog do Adilson Ribeiro não tem censura. Você tem que se responsabilizar também por aquilo que você fala, né? Senão você me complica, né? Bom, sim! Você que quer mandar pergunta agora aqui para o Nino Belliene, para o Felipão, para o Ângelo, para o Dr. Elias, para o Douglas Batalha, que foi fumar mais um cigarro. Parou? Vamos fazer uma oração forte para esse menino aqui. Isso. Bom, você quer mandar alguma pergunta, pode mandar por WhatsApp. Nosso WhatsApp é 99601-1115. Sua pergunta vai cair na redação do blog que imediatamente vai mandar para cá. Bom? Nós estamos pelo blog do Adilson Ribeiro. Acesse o blog do Adilson Ribeiro aí. Eu vou dar o Ibope pro YouTube. Pode falar isso, senão o YouTube briga com a gente. Brincadeira. YouTube também. Mas a charadinha a partir das 18 horas, tá? Quem quer ganhar R$1.600 em dinheiro aí? Daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, estaremos aqui liberando a sua participação. Fernando, quer ganhar 1.600 conto, meu filho? Vem cá, responde aqui a charadinha. Nino Belliene, Aproveitar para que você nos diga quais são as principais reclamações comunitárias que você recebe lá no blog. Muito buraco, rede de esgoto entupida, reclamação do atendimento, da falta de exames que as pessoas não conseguem, porque Itaperuna... Muito buraco na saúde, muito buraco na cidade. Itaperuna tem um problema sério, que é a falta de exames. Porque vocês sabem que existia um consórcio regional de saúde, o Conspinor, né? Quando o doutor Vinícius assumiu, ele criou um novo consórcio, que é o CIS-Novo. Só que esse consórcio... O vereador Moreira, que está tendo um mandato atuante, uma atuação brilhante naquela Câmara. O cara é atuante, equilibrado, só vai na boa, faz as coisas com muita responsabilidade. Ele já havia advertido que, olha, esse consórcio, ainda que aprovado neste ano, só entrará em funcionamento no ano que vem.
Então nós não podemos dispensar o Conspinor enquanto não tivermos o outro consórcio funcionando. Aprovaram, forçaram a barra, os aliados do prefeito forçaram a barra, aprovaram o tal do Cisnovo, né? Tal do Cisnovo, quer dizer, aí trocaram o velho pelo Cisnovo, agora o povo está aí à deriva sem conseguir fazer os exames. E tem outra coisa, a Secretaria Estadual de Saúde vetou o Cisnovo, não aprovou esse consórcio. E hoje um dos grandes problemas de Itaperuna é que as pessoas não conseguem fazer exames extremamente necessários, as pessoas não conseguem fazer esses exames, falta remédio, falta atendimento. Essas são as principais reclamações, ok, né? Obrigado, Adilson Ribeiro. Fala, Lorenzinho. Ontem eu vi na sessão da Câmara que foi centralizado no Raul Travassos os pedidos de exames mais específicos, né? Se você for atendido numa UBS, né, se o exame a ser feito seja, né, um exame mais específico, você tem que voltar no Raul Travassos, entrar na fila de novo, esperar um dia para poder um especialista te atender e você ter a oportunidade de fazer teu exame. Isso está dentro também das mudanças do... Não tem nada a ver com o plano diretor. Que pena, né? Podia ser... Toda mudança deveria passar por um conselho. Tem conselhos de saúde, não tem? E o que ele faz, o conselho? É para ver essas coisas todas. Tem visto? Acredito que sim. Elias Meire. Eu gostaria que vocês convidassem o presidente do conselho, que é o enfermeiro Gilson. E é combativo, um cara atuante... E ele vai falar como que está essa questão da fiscalização. Nós gostaríamos de convidar todos vocês, não só o presidente do conselho, secretários, vereadores, o próprio prefeito, tá? Que venha aqui, sente aqui conosco, né? Vamos ouvir as perguntas aqui, vamos responder para a população, né? O que eles estão querendo saber. E você que quer fazer também a sua pergunta, né, ao seu vereador, ao seu prefeito, ao seu deputado, não se preocupe, manda para aqui para o blog do Adilson Ribeiro, entendeu? Manda a sua pergunta, que nós iremos encaminhar a sua pergunta à assessoria do deputado, ou do vereador, ou do próprio prefeito, ou do secretário, né? E quando houver essa resposta, nós daremos ela para vocês. Se não tiver resposta, nós vamos dar também para vocês. Pode ficar tranquilo. Eu convidei o vereador Sinei Torresmo e ele ficou, vou ver se dá para ir. Ele viu e não veio. Então estamos convidando todos os vereadores, todos, sem nenhuma exceção. Alguns tentaram ir lá em outra ocasião, hoje está aberto. A partir de hoje está aberto, todos os vereadores. Inclusive, Nino, nós temos, além da Câmara de Vereadores, né, que vocês podem fazer as perguntas, né, o prefeito e secretários e tal, nós temos hoje um deputado estadual, né, que é filho nosso aqui, e é secretário de Agricultura de Estado. Então você que é aí do homem do campo, né, que você tem as suas aflições, fique à vontade, manda a pergunta que nós vamos encaminhar também para a assessoria do secretário. Nós estamos aqui na Praça Nilo Peçanha, cujo aniversário de nascimento é o dia de hoje. Há 150 anos, nasceu no pequeno distrito de Campos, hoje não tão pequeno, que é Morro do Coco, às margens da BR-356, a 200 km de Vitória e a 50 km de Campos. Nós estamos também diante da matriz e lá vemos o Cristo crucificado, uma imagem muito bonita, iluminada. É uma pena que muita gente carrega até no peito, fale muito dele, mas pratique tão pouco. Mas nós estamos aqui para falar sobre isso, não nesse momento. E o Filipão quer falar mais e tem assunto para gente. Ô Nino, uma coisa muito importante que nós devemos falar sobre essa iniciativa nossa é para dar voz ao povo, porque no momento em que se passa, né, doutor Elias, nós que já militamos, já estivemos nas ruas pedindo voto, nós batemos de casa em casa e sabemos alguns anseios, mas aqui é para nós levarmos essa voz também para o povo, porque conforme o senhor disse... Pode continuar, desculpa, é que a gente algum tempo você se acostuma com isso. Então, no paralelo é complicado, né? Exato. Então, o que acontece? Nós precisamos levar de cá, conforme a proposta, de bairro em bairro, para nós podermos dar essa voz ao povo. E conforme o senhor era um cara acessível. O doutor Elias sempre foi acessível, uma pessoa na política ou fora dela, em cargo atuante, sempre foi acessível. Então precisamos sim levar essa voz, Nino,
a todo o local em Itapiruna, quiçá outros municípios. Bacana. O Fernando estava passando, ou deve ter visto na internet, desde ontem que a gente está anunciando na internet, a estreia do programa Blog na Praça. Boa tarde para todos aí, Elias, Nino e Adilson. Ângelo Filipão aí. Não, eu até nem vi, porque eu estava viajando ontem e fora da cidade ontem, nem vi. Mas estou aqui passando aqui, e se é para o benefício de Itapiruna, se é para prestigiar, se é para melhorar, se é para somar, entendeu? Eu estou aí para somar, entendeu? Sou nascido na cidade, criado na cidade, filho de uma grande pessoa da cidade, sou filho do Sebastião da Caixa Econômica, eu tenho orgulho de carregar isso aí, que é o meu pai. Então, vocês estão de parabéns com a iniciativa e nós estamos juntos aí para somar aí. Obrigado aí. Não, permanece aí que o Adilson vai ocupar o meu espaço um pouquinho e vai conversar com você. Tem perguntas aí, eu estou curioso, hein? Fernando, tem uma coisa que eu preciso conversar com você. Você é evangélico, membro da Igreja Metodista, Metodista Central, igreja na qual também congrega o prefeito Dr. Vinícius. Vocês não congregam lá mais não? Não, houve uma cisão lá, né, em que a diretoria da Igreja Metodista... Bem, se eu for contar a história, o Fernando ali também tem história, porque participa dele. Meu pai foi um dos fundadores da Igreja Metodista, né? E a minha irmã ainda frequenta lá, eu estou relapso, tenho que voltar, preciso voltar, sinto essa necessidade, que Deus está me chamando para voltar. E aí a diretoria aceitou uma proposta do prefeito de tirar a igreja ali do prédio próprio dela e ir para um galpão alugado ali no aeroporto. A diretoria, como toda é nomeada com cargo de assessoria do prefeito, não tinha como votar contra a proposta do prefeito. Votaram para transferir a igreja lá para o bairro Aeroporto, que se não vota, seria demitido com certeza, né? É o que a gente ouve dizer aí na rua. Aí, a grande maioria dos membros não aceitavam essa situação. E em função de uma politicagem que havia lá dentro, muitos membros já tinham afastado da igreja. Conclusão. Aí, os membros, não concordando com aquilo, fizeram um abaixo-assinado ao bispo no Rio de Janeiro, que me parece que até o bispo aqui da região está envolvido nessa celeuma toda, e pedindo que eles não concordavam em ir para o bairro Aeroporto, porque aquilo ali tem uma história. As pessoas mais antigas da igreja que lutaram por aquela construção, e a grande maioria acha que aquilo ali atende tranquilamente a igreja metodista, aquele prédio ali. Conclusão. Aí o bispo deu razão a esse abaixo-assinado em não ir para o bairro Aeroporto. Mas aqueles que queriam ir, foram. As pessoas da igreja abençoaram eles e continuaram aqui na Igreja Metodista Central. Eles estão hoje sem pastor, eu não tenho autorização de falar pela Igreja Metodista. Estou falando pelo que eu sei, porque eu fui batizado naquela igreja, a minha irmã frequenta lá, entendeu? E eu estou falando como cidadão que também defendo a manutenção da Igreja Metodista Central no seu prédio próprio, porque eu sei o quanto aquilo foi difícil, quanto meu pai sofreu, quanto João Pedro sofreu, quanto inúmeros irmãos daquela igreja do passado sofreram para poder construir aquele prédio. E aí o bispo autorizou eles a formar uma nova diretoria, tem a nova diretoria, e estão lá administrando muito bem. Conclusão, a igreja hoje tem uma maior frequência do que antes, porque aqueles irmãos que não concordavam com a politicagem que estava havendo dentro da Igreja Metodista, voltaram todos. E Deus está abençoando, que a igreja está muito mais forte do que antes. E continua com outra igreja no bairro Aeroporto, que também nós vamos pedir a Deus que abençoe eles para que eles continuem lá com o trabalho deles. Mas essa igreja no aeroporto
chamada Nossa Igreja, é uma igreja metodista ou tem outra denominação? Não, ela é metodista. Ela é metodista, o bispo da região veio aqui, já consagrou o templo, entendeu? Ela continua com a igreja, mas só que não é a central. A central continua no seu local, com a sua história, com tudo que foi construído ali ao longo desses mais de 40 anos. Então Itaperuna ganhou uma nova igreja metodista. Foi constituída uma nova igreja metodista que tem também o nome de Nossa Igreja, ok? Ok, a Igreja Metodista Central criou várias igrejas filiadas à Igreja Metodista Central. A da Vinhosa, a da Cidade Nova, a da Boa Fortuna e muitas outras. E agora, a do Aeroporto é mais uma que é filiada à Igreja Metodista Central. Assim, os irmãos da Igreja Metodista Central aceitam e desejam que o pessoal da Igreja Metodista tem a humildade de aceitar que a Igreja Metodista Central é que coordena todas as demais. Então aquela igreja, Nossa Igreja, aquela igreja metodista, Nossa Igreja do Aeroporto, não é uma igreja independente, ela é uma congregação da Metodista Central. Não, ela não é uma congregação. Ela é uma igreja independente, como é a da Boa Fortuna, como é da Cidade Nova, como é da Vinhosa, como é de todos os outros bairros. Cada uma tem a sua personalidade jurídica, independente da Igreja Metodista Central. E o concílio aprovou a criação, então, de uma nova igreja? Sim. Ok. Bom, agora, Fernando, o doutor Elias Meiber deu aqui informações muito importantes. Eu estava querendo entender o que estava acontecendo. Se aquela igreja metodista chamada Nossa Igreja era uma congregação da Igreja Metodista Central ou se era uma igreja independente. Ele já esclareceu para mim que é uma igreja independente oficializada pelo Concílio Metodista, ok? Gente, mais uma vez aí, boa tarde aos ouvintes aí, e dizer mais uma vez que eu estava parado no ponto de ônibus e cumprimentei os amigos aqui conhecidos, cumprimentei o Adilson e vim cá cumprimentar pessoalmente e fui abraçado, mandaram sentar aqui e fui abraçado para a entrevista. Primeiramente quero dizer aqui o Ângelo, ao doutor Elias aqui, ao Adilson, que eu não tenho autorização e não posso responder algumas coisas pela essa fusão ou divisão ou expansão, tá? Eu quero que você responda apenas como um membro da Igreja Metodista Central. Tá? Eu, como membro da Igreja Metodista, eu posso afirmar categoricamente e correto que houve sim um concílio da Igreja e que foi transferido à Igreja Central, Metodista Central. Ela passou hoje a congregar lá nesse galpão do aeroporto. Então hoje lá a Igreja Metodista Central, ela é realmente lá no aeroporto, que ela tem uma segunda denominação ali, ou paralela, eu não sei como é que eles falam lá. Ela tem um codinome de Nossa Igreja, mas lá é a Metodista Central. Hoje, cá no centro, na antiga Metodista Central, hoje nós somos uma congregação daquela igreja. Nós somos a congregação daquela igreja. Bom, vamos trazer então para uma linguagem popular, para que aqueles que não congregam nas igrejas evangélicas, vamos trazer então para uma denominação mais popular. A Igreja Metodista Central, muito bem localizada no centro de Itaperuna, com um prédio muito bom, com amplas instalações, com um templo muito bom, a nave do templo é maravilhosa. Esta Igreja Metodista Central, ela foi, quando a pessoa é promovida, rebaixada. A Igreja Metodista Central aqui do centro foi rebaixada à condição de congregação da Igreja Metodista Central, que se transferiu para o aeroporto. Então, doutor Elias, de acordo com o Fernando, foi o contrário. A Igreja Metodista Central mudou de endereço, saiu daqui do centro e foi para a Avenida Coronel José Bastos. E a Igreja Metodista Central, que era a igreja, hoje é uma congregação daquela igreja. Aí eles levaram o CNPJ com todas as dívidas e todos os compromissos, os funcionários e tudo. E acabou nascendo então uma nova congregação metodista em Itaperuna. Ainda não é uma igreja independente, ainda não é uma igreja emancipada.
é uma congregação da Igreja Metodista Central que mudou de endereço, saiu do centro da cidade e foi para o bairro Aeroporto, não é isso? Hoje eu estou aqui na congregação, na congregação da Igreja Metodista de Itaperuna, membrado aqui, e tenho certeza e afirmo que a Metodista Central hoje é na Coronel Zé Basto. Bom, eles com certeza foi a proposta que eles tiveram, que o pastor propôs, foi que o local ali era pequeno e precisava fazer uma expansão. Então foi isso para o aeroporto. Parabéns, desejo sucesso, tanto lá quanto cá. Desejo sucesso para a Igreja Metodista Central, que é o que tem o codinome da nossa igreja, e desejo sucesso para a congregação. Mas nós estamos também já encaminhando, vai ter um concílio regional agora, sábado, em Teresópolis, e nós já estamos encaminhando para a emancipação de só na igreja, já para, se Deus quiser, em janeiro, nós já sermos igrejas, com o CNPJ nosso, e sermos igreja aqui. Nós estamos apenas acertando algumas arestas de onde vai ficar o que vai ficar o que, acertando essas arestas finais. Mas que hoje vai ter a Igreja Metodista Central, é lá definido. Que lá, aqui é a congregação, e aqui vai se chamar qualquer outro nome que suponha. Primeira Igreja Metodista de Itaperuna, ou sei qual, Metodista Central, Metodista, sei lá, qualquer coisa que vai ser definido ainda, mas que realmente é. E não tenho lá inimigos. Tenho lá meus irmãos de igreja lá, são irmãos de igreja lá, irmãos de igreja cá. E desejo sucesso, e é mais uma porta aberta para os trabalhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então a Igreja Metodista Central está no aeroporto. Não existe mais Igreja Metodista Central, então. Nesse momento não tem Igreja Metodista Central. Tem Igreja Metodista, nossa igreja, e a congregação metodista onde funcionava a central. Não. Tem a Igreja Metodista Central. A Igreja Metodista Central é lá na Rua Coronel Zé Basto. Foi transferido tudo para lá. A Igreja Metodista Central é na Rua Coronel Zé Basto. O nome Igreja Metodista Central foi para não colocar Primeira Igreja Metodista. Ela é uma igreja que nasceu há muitos anos atrás, conforme já explicou Elias, e dada a sua localização ganhou o nome de Igreja Metodista Central, que nesse momento é uma congregação. Eu nunca vi rebaixamento de igreja, isso é inédito para mim. Ela foi rebaixada à condição de congregação e agora luta para se emancipar e voltar a ser igreja novamente. Com certeza. Nós achamos uma forma de não fechar ali e se tornar uma congregação ali. De não fechar aquele ponto ali e se tornar uma congregação. É mais um ponto da Igreja Metodista aberto. E hoje nós temos condição, nós temos autonomia, nós temos uma grande número de membros, nós temos um físico, nós temos muita coisa que tem condição de se tornar a igreja. E nós estamos caminhando isso aí, já para, se Deus quiser, já em fevereiro nós temos o pastor nosso da igreja ali, que seria uma outra igreja metodista, que seria a Igreja Metodista de Itaperuna, primeira Igreja Metodista de Itaperuna, alguma coisa nesse sentido. Mas gosto de dizer e vou falar, a Igreja Metodista Central é no aeroporto com o mesmo nome, apenas ele usa o codinome nossa igreja, mas lá é a Igreja Metodista Central. Vocês não querem continuar sendo Igreja Metodista Central, não? Bom, eu acho, pelo meu tempo de igreja, por ser nascido ali, eu queria ter o nome de Igreja Metodista Central ali. Mas como na separação, não justificava eu ir para lá, porque eu moro no centro. Então não justificava eu ir para lá. Exatamente, a igreja, se ela foi para lá, é para pelo menos levar as pessoas que moram lá. Então, se eu não tenho condição de ter esse nome aqui na Metodista Central, a gente lamenta, entendeu? Passou o nome para lá. Mas a gente vai continuar a igreja, vai ter um nome bacana, uma representação bacana e essencial para os trabalhos de Deus, para continuar levando o nome da Igreja Metodista. Agora, qual foi o motivo dessa separação, hein? O pastor da igreja, o pastor Ricardo, ele no concílio, ele usou o nome da necessidade de uma expansão missionária, entendeu? A igreja estava pequena, não cabia os membros todos no culto, e entre fazer 2 cultos, ele preferiu uma opção de uma expansão missionária e alugar um lugar maior e fazer uma representação da igreja num lugar maior. Então hoje lá tem-se um grupo lá muito forte e tem-se um grupo cá muito forte, entendeu? Mas é o nome de expansão missionária que ele usou no dia do concílio, que havia necessidade de uma expansão missionária.
A proposta inicial era a Igreja Metodista Central criar uma expansão missionária no bairro Aeroporto, que é uma ideia louvável, é uma boa ideia, mas no fim das contas acabou sendo uma transferência, uma mudança da Igreja Metodista Central para um outro lugar. Porque fica difícil a gente entender, entendeu, Ângelo? Por que uma igreja tão bem localizada, por que uma igreja tradicional, com sede própria, com vários departamentos, amplas instalações funcionais, muda para um galpão alugado, quer dizer, é difícil da gente entender. Bom, uma proposta assim só passaria realmente por um conselho, sendo da forma em que foi. Ah, por gentileza, sente-se, por favor. Pois não. Eu sou membro da Igreja Metodista. O que vocês querem saber? Por que a gente passou por galpão? Isso. A gente passou por galpão porque ali é uma sede. Ajusta a câmera aqui para mim. Ajusta a câmera aqui. Ali é uma sede que estava pequena para a gente já. E a gente abriu nossos horizontes e fomos para um galpão. É só por isso. Mais nada. O motivo é só esse. É. É exatamente isso, Fernando? Ela confirmou o que eu falei, que o pastor achava que a igreja era pequena e precisava de um lugar maior e usou o termo expansão missionária. Foi o que eu acabei de falar aqui agora, que lá é a Igreja Metodista Central, cá se tornou congregação devido ao espaço pequeno, não era o objetivo fazer 2 cultos, era fazer um culto único e o local estava pequeno. Foi o que eu falei. Hoje ela se congrega lá na Metodista Central, e ela confirmou aqui o que eu disse aqui. Lá é Igreja Metodista Central ou é Igreja Metodista Nossa Igreja? Lá a gente mudou de nome, mas a gente continua a nossa sede ali ainda. Aonde? Na Igreja Central. Aqui no centro? Aqui no centro. A gente só está vinculando ainda, isso aí no processo, mas a gente já está fazendo isso já. A gente vai transferir a nossa igreja para lá, para o galpão. É nova igreja lá. Mas ela disse que a Igreja Central continua ali na Rua João Catarina, não é isso? E você disse que não, que ali é congregação, que a Igreja Central agora é lá no aeroporto. A Igreja Metodista Central foi transferida para o aeroporto. Hoje lá é a Igreja Metodista Central. Nós aqui somos congregação. Apenas hoje a gente está fazendo umas deliberações de onde vai ficar, o que vai ficar, como vai ficar. Entendeu? Mas hoje a Igreja Metodista Central é no aeroporto e aqui é uma congregação da Igreja Metodista Central. E a gente também está preocupado também com a igreja. A gente está levando o povo. Amanhã começa o Peniel. Amanhã sabe quantas pessoas tem para fazer Peniel? Quase 100 pessoas. É isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado em igreja, não. A gente está preocupado em levar almas para Jesus. É isso que a gente está preocupado. Ficar discutindo igreja, para onde foi, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar a alma para Jesus. Tá? Muito obrigado pela palavra de vocês. Vocês tinham que levar amanhã lá no Peniel para ver quantas pessoas a gente está ganhando a alma para Jesus. Tá? E não ficar discutindo a igreja, onde está, onde deixa de estar. Tá? Agora, não cabe 100 pessoas naquele templo ali da Rua João Catarina? A nossa igreja hoje, ela deve ter mais ou menos quase não tem como de cabeça. Assim, 3 está recebendo muitos jovens. Então, ali na igreja é pequeno para receber tantos jovens. A gente faz um PNL, a gente recebe mais ou menos uns 100 jovens. Não cabe. Não cabe. Ali você já foi ali dentro da igreja? Você participou ali? Você já participou de um PNL nosso? Então você já está convidado para participar de um PNL. Já assisti culto ali e, grosso modo, eu já assisti culto na Metodista Central e, a meu ver, grosso modo, já participei de culto ali na Metodista Central, ali cabe pelo menos 200 pessoas. Mas a gente está recebendo jovens, 100 jovens, em 3 meses, 100 jovens. Você imagina 100 jovens dentro da igreja que cabe 200 pessoas. Tá? Então é por isso que a gente está indo para o galpão. A gente não está indo para o galpão para mostrar que a gente está separando, para separar a igreja. A gente não está com esse objetivo, não. A gente está com outros objetivos. Eu acho que você tem que assistir um culto nosso para você ver qual é o nosso objetivo.
Não ficar falando de divisão de igreja. Eu acho isso, não acho isso certo. Eu acho que vocês têm que participar de um culto. Ou você está convidado para um PNL. Eu coloco seu nome amanhã, tá? Olha só, eu não tenho, veja bem, a abordagem aqui está sendo feita de maneira educada e gentil. Não tá. O seu tom não está sendo de uma pessoa educada. Você está visivelmente nervosa. O que acontece é o seguinte, não é assim, você tem, antes de falar, nós abordamos um assunto, porque nós tínhamos aqui um homem de origem metodista e um membro atual da Metodista Central. Aproveitamos para tocar no assunto, para saber o que realmente aconteceu. Nós queremos apenas esclarecimentos. Eu não tinha entendido ainda por que vocês decidiram se mudar para um galpão tendo um templo com dependências tão boas, porque eu conheço as dependências daquela igreja. Só por isso. Exatamente isso. Agora, quanto a ir a um PNL lá, posso até ir. Mas eu não tenho que ir para depois eu discutir o assunto. Uma coisa não está ligada à outra, por favor. Né? Agora, o Ângelo gostaria de lhe fazer uma pergunta. É simples, porque nós tivemos aqui, né, o Dr. Elias Meiber e o Fernando, né, e cada um falou a situação da sua igreja lá. O assunto começou por aí, né? E a senhora veio e pediu a palavra, né, dizendo que não existe divisão, só existe uma igreja, né? E essa igreja foi para lá porque a igreja dali era pequena. E por que alguns membros permaneceram ali? Isso é porque o que a gente fizemos uma reunião, alguns jovens, alguns antigos não aceitaram, então por isso que foram para lá. Não é por causa de divisão, a gente não dividiu a igreja. Só para você esclarecer por que uns ficaram e outros não, e você está fazendo isso, é só isso? E alguns jovens foi para lá e alguns ficaram aqui também. Foi escolha dos membros, não foram você vai ficar aí ou eu vou ficar lá, não. É os membros que escolheram. Existem versões divergentes da sua circulando pela cidade. A versão, inclusive, do Dr. Elias, ela diverge da sua. Ele pensa de modo diferente. Ele acha que houve outras influências para que esta divisão acontecesse. Ele acabou de dar o depoimento dele aqui agora. Por isso que a gente também abordou o assunto. Agora nós temos a sua versão. Qual o seu nome? Jerusa. Muito obrigado por sua participação. Quer acrescentar alguma coisa? Não quero não, só quero convidar vocês para participar lá do culto. Ele acontece toda quinta, quarta, terça-feiras, às 19 horas, e também no domingo também. Vocês são muito bem-vindos lá ao nosso templo, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Jerusa. Um grande abraço. Quer acrescentar alguma coisa, Fernando? Não. Eu quero deixar claro que eu apenas passei aqui e também não estou falando, falando nada. As coisas aconteceram e eu desejo sucesso para as duas igrejas. Quando a Jerusa falou sobre PNL é um trabalho que é feito na igreja metodista, que me parece que é de 3 em 3 meses, que é um retiro espiritual que é feito em que a igreja abocanha uma grande fatia de adolescentes e jovens adolescentes para um trabalho de um retiro espiritual, que ficam aí 2 dias retirados, entendeu? E que realmente, quando vai se fazer a apresentação no dia final, que é feito na igreja, se torna a igreja pequena devido ao número de pessoas fazendo PNL, que, igual a Jerusa disse, que são as 100 pessoas, entendeu? Mais os que já fizeram, e já hoje a igreja metodista, não sei não, mas já ter tido uns 10 PNLs, entendeu? Então, quer dizer, aglomera, então a igreja se tornou pequena ao ver deles e houve essa proposta em concílio, entendeu? Mas eu vou dizer o seguinte, eu não tenho problema lá e não tenho problema cá. Sou metodista. E está satisfeito com a situação? Não, eu acho que quando o pastor Ricardo usa o nome expansão missionária, eu tenho que estar satisfeito, porque se é expansão, entendeu? Se é expansão, é expansão. Então eu estou satisfeito com o termo de expansão, porque hoje, quanto mais igrejas abrem, entendeu? Isso aí eu estou dizendo, quer seja católica. Mais uma igreja católica é muito bom, mais uma igreja evangélica é muito bom. Quem dera que em todos os lugares ridículos da cidade, que tivesse droga, tivesse essas coisas todas, fosse uma igreja, seria muito bom para o município, quer seja católico, quer seja metodista, quer seja batista, quer seja assembleia,
não importa a denominação. Isso é importante. Então, se é expansão missionária, eu acompanho junto com a expansão missionária. Ok, Nino Beliani. Agradecer ao Filipão, ao Ângelo Lorenzini, a você, que nos abriu espaço, que é um dos criadores desse programa, que é um fórum aberto, permanente de troca de ideias, procurando melhorar a visão e a educação de todos nós, inclusive participantes, melhorar o que a cidade precisa, apontar os erros, elogiar os acertos. É um fórum aberto, com todo respeito, com toda educação, todos os assuntos são abordados e baseados naquilo que a gente recebe durante a semana de informações variadas das mais diversas fontes, todas muito críveis, todas muito acreditadas. Eu agradeço a todos que participaram, a Jerusa, a você, falando de um assunto sempre delicado, que é a religião, mas o mais importante foi o que o Fernando falou, que abram mais igrejas, que abram mais templos, que venham mais denominações para a cidade, porque mais abençoada numa cidade que tem 55 mil católicos e 35 mil evangélicos, de acordo com o último censo do IBGE, quanto mais gente de fé, quanto mais gente ligada a Deus e praticando, que é mais importante que só falar, é muito melhor para nós, a cidade, e talvez essa seja uma das razões de sermos uma cidade menos violenta de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Ângelo quer acrescentar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O programa é ao vivo, está terminando. Adilson, obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao Fernando, obrigado, Jerusa. Obrigado ao doutor Elias, ao Paulo Júnior, à Vânia, a Charadinha e ao provedor de internet, uma nova opção de internet. Apenas menos de R$1 por dia você tem um plano de internet por fibra ótica, que é RMS Connect. Nosso primeiro patrocinador, né, desse programa, que já começa quente. Esse vai dar o que falar. Um abraço, até a próxima quinta-feira lá em Itajara.